Após uma década de casamento, um homem de 35 anos assume o papel de pai em tempo integral, enquanto sua esposa, uma executiva ambiciosa, lidera uma equipe em outra cidade. A mudança de dinâmica familiar parecia funcionar bem, até que pequenas desconfianças começam a corroer a tranquilidade do lar. Com um olhar atento e um coração inquieto, ele começa a perceber sinais sutis de que algo pode estar errado. Em meio à rotina de cuidados com os filhos, escrita de contos e silêncios crescentes entre o casal, ele embarca numa jornada silenciosa em busca da verdade. O que ele encontrará poderá mudar tudo o que pensava saber sobre o amor, confiança e o próprio casamento. Minha esposa infiel disse que estava trabalhando até tarde, então eu a surpreendi com os papéis do divórcio no hotel deles. Eu, 35 anos, homem, e minha esposa Paula, 36 anos, mulher, estamos casados há 10 anos. Nosso relacionamento tem alguns aspectos que não são exatamente tradicionais. Por exemplo, eu sou um pai que fica em casa. Não era necessariamente o plano para nós, mas as coisas meio que aconteceram assim e acabou sendo a melhor opção que tínhamos. Tivemos gêmeos. Quando minha esposa teve a oportunidade de assumir uma filial regional em outra parte do país, realmente não fazia sentido deixá-la passar. Eu tinha um emprego na época e pedi demissão, porque a renda extra que a mudança e a promoção trariam para ela seria muito maior do que eu estava ganhando. Então, nos mudamos da cidade onde nos conhecemos e casamos, e fomos para outra cidade, que era mais metropolitana. Eu tentei procurar trabalho no começo, mas no final decidimos que eu deveria ficar em casa para cuidar das crianças. Na época, não parecia uma perspectiva ruim e, até hoje, não posso dizer que odeio. Embora parte de mim sinta falta da satisfação que vem de fazer um trabalho que eu goste, isso já ficou no passado e eu aprendi a me adaptar a ficar em casa na maior parte do tempo. Tenho aprendido muitas habilidades e tenho escrito contos e os publicado em plataformas literárias online, o que é um pouco satisfatório. Uma preocupação que tive antes de tomar a decisão de ser um pai que fica em casa foi se minha esposa acabaria mudando, caso fosse ela quem estivesse ganhando dinheiro. Você pode achar que conhece alguém, mas mudanças drásticas no seu estilo de vida, como essa, podem ser o que revela o quanto você realmente os conhece. O dinheiro pode mudar muito as pessoas. Você ficaria surpreso. Felizmente para mim, eu não percebi muitas situações onde ela me colocava em uma posição inferior. Acho que a maneira como eu costumava comprar presentes aleatórios para ela não é a mesma forma que ela gasta dinheiro comigo, mas essa é provavelmente a única verdadeira reclamação que tenho. Embora agora que eu penso nisso, a razão pela qual estou aqui escrevendo isso agora é a segunda reclamação. Eu entendo que ela lidera uma grande equipe e precisa garantir que tudo esteja funcionando corretamente. Então, muitas vezes, ela precisa trabalhar até tarde. Em alguns casos, isso significa que os planos que fizemos, depois de termos arrumado as crianças com uma babá ou parente, precisam ser cancelados. Isso me irrita especialmente, porque parece que estamos passando tão pouco tempo juntos nesse ponto. Novamente, é um reflexo de ter uma esposa que é uma mulher de carreira, mas pode ser frustrante. Agora, trabalhar até tarde é uma desculpa válida muitas vezes, mas, neste ponto, estou começando a sentir que está sendo usada como uma desculpa para algo. Eu nunca tive razão antes para acreditar que Paula tenha me traído, mas percebi algo recentemente que me levou a acreditar que minha esposa estava me mostrando algumas fotos no celular dela e, na barrinha de fotos que fica deslizando na parte inferior das imagens que ela me mostrava, eu vi uma foto que parecia colorida e de balada. Não costumamos ir a baladas juntos, embora eu talvez não fosse totalmente contra ela ir com as amigas em vez de comigo. Ela nunca mencionou isso. Era sábado, eu acho, e na noite anterior ela estava trabalhando até tarde, então estava criando algumas teorias. Não falei nada, mas ela queria que assistíssemos a um filme. Então, quando ela foi fazer pipoca no micro-ondas, eu rapidamente peguei o celular dela e chequei a galeria. Vi que, sim, aquelas fotos realmente foram tiradas em uma balada. Ela estava usando um vestido bem curto e segurava um copo na mão. Havia um homem atrás dela, com o rosto bem perto do dela e o queixo descansando no ombro dela. Ela parecia bastante feliz na foto. Não sei como consegui pensar tão rápido, mas enviei a foto para mim mesmo e apaguei a evidência. Só parecia que havia algo acontecendo e, embora eu soubesse que poderia simplesmente confrontá-la, já estive em situações no passado onde fui manipulado de tal forma que não conseguia distinguir o que era verdade ou não. Ela voltou e acho que deve ter me visto colocando o celular de volta rapidamente, mas não falou nada sobre isso. Na próxima vez que chequei o celular dela, as fotos haviam sido deletadas, o que confirmou que ela me viu colocando o celular de volta e também confirmou que devia haver algo de errado nessas fotos. Nas semanas que se seguiram,
Comecei a fazer o meu melhor para observá-la depois que ela voltava dessas noites de trabalho. Um dia, notei que ela voltou usando um salto diferente dos que ela usava quando saiu e, em outra vez, estava mastigando chiclete de menta, mas eu poderia jurar que havia álcool no hálito dela, por baixo. Acho que desde então minhas suspeitas começaram a surgir e eu não acho que vou ficar satisfeito até saber o que está acontecendo. Perguntar a ela o que está acontecendo é o jeito mais fácil de descobrir, mas também é o caminho mais fácil para ela, porque ela pode mentir e então cobrir todas as suas pistas da melhor forma possível. Nesse ponto, ela ficaria ainda menos propensa a escorregar. Não é que eu queira que minha esposa se revele uma traidora, mas quero saber se for o caso, porque depois de 10 anos e 2 filhos, sinto que não tenho outra escolha a não ser conhecer a verdadeira natureza dela. Não hesitarei em sair se eu tiver a confirmação. Eu gostaria de saber o que todos vocês pensam sobre a situação, porque talvez haja uma chance de eu estar exagerando. Atualização 1: ela me traiu, e levou muito tempo para eu realmente me convencer de que isso era verdade, mas é uma loucura para mim. Eu deixei muito claro para ela, na época em que começamos a namorar, que uma das coisas que eu mais valorizava era a lealdade. Ela dizia sentir o mesmo. Disse que já havia sido traída várias vezes antes e que nunca mais queria passar por aquela dor, e eu me compadeci dela por isso. Eu também já tinha sido traído antes, em 2 vezes pela mesma mulher. Perdoei da primeira vez, mas não da segunda. E é exatamente por isso que não vou dar uma segunda chance para a Paula. Traidores não merecem segundas chances. Espero que todos que estejam lendo isso se lembrem disso. Para deixar claro, e ainda não me divorciei dela, nem sequer contei que sei da traição, mas eu sei, e praticamente documentei tudo nesse meio tempo. Notei que ela está muito mais protetora com o celular e leva o aparelho para todo lugar. Não sei se fui descuidado e deixei escapar que sei mais do que demonstrei, ou ao menos que tenho suspeitas, mas ela não está facilitando para eu bisbilhotar o telefone. Mesmo assim, continua trabalhando até tarde, e há pouco que eu possa fazer a respeito. As crianças estão comigo, então não é muito prático eu sair para segui-la, por exemplo, mas enfim, só descobri isso recentemente, e foi assim. Houve uma semana em que tivemos uma briga porque eu disse que queria tentar fazer um mestrado, como preparação para voltar ao mercado de trabalho depois. Quando eu terminasse o programa, as crianças já estariam grandes o suficiente para podermos deixá-las com uma babá durante boa parte do tempo sem tanto peso na consciência. Ela não gostou da ideia. Disse que eu havia me comprometido a ser um pai em tempo integral, e que de repente decidir voltar a estudar ia bagunçar o acordo que tínhamos. Ficava repetindo que a renda dela era suficiente para nós dois, como se tudo se resumisse ao dinheiro. Depois começou a jogar a culpa nas crianças, dizendo que minha ausência constante poderia ter efeitos negativos nelas. Ela só tentava achar desculpas. Chegou a dizer que era uma despesa desnecessária, e essa parte me irritou profundamente. A discussão virou praticamente um bate-boca, dentro dos limites de termos 2 crianças dormindo no andar de cima. Mas não chegamos a encerrar o assunto, e eu também não desisti dos meus planos por conta disso. No fim das contas, isso nem importa mais, porque em breve ela não vai mais ter voz ativa na minha vida. Por conta dessa briga, comecei a dormir no quarto de hóspedes. Acho que foi na noite de trabalho seguinte àquela discussão que ela voltou para casa mais tarde que o normal. Não me avisou que ia fazer hora extra, só destrancou a porta, entrou e foi direto para o quarto. Eu consegui sentir o cheiro de álcool no corredor por onde ela tinha passado, e lembro de como fiquei decepcionado por ela ter dirigido mesmo tendo bebido tanto. Acho que uns 15 minutos depois ouvi ela roncando no quarto. Ela tinha se despido, tomado banho e ido direto dormir. Eu tinha planejado perguntar por que ela tinha chegado tão tarde sem avisar, mas quando vi o celular dela bem ao lado da cama, aproveitei a chance para investigar. E foi nesse momento que encontrei absolutamente tudo que ela vinha escondendo de mim. Fui direto para a galeria e continuei rolando. Se eu sentisse que tinha mais tempo, teria cruzado as imagens com os dias em que ela supostamente ficou trabalhando até tarde. Mas encontrei 3 ocasiões, nos últimos 2 meses, em que ela estava sentada à mesa de jantar com um homem, em só os dois, nada de jantar corporativo. E naquela mesma noite, havia uma selfie que ela tirou em um bar. Não dava para confirmar com certeza que estava acompanhada, mas o contexto falava por si. Verifiquei rapidamente todos os aplicativos de redes sociais, mas não encontrei muitas evidências ali. No entanto, acho que fui esperto em lembrar dos e-mails, e ali havia muita coisa. Vi que um dos e-mails mais recentes era de um cara chamado Tony. Apesar do assunto tentar parecer algo corporativo, estava claramente convidando ela para jantar. Quando fui lendo a troca de mensagens, vi que eles estavam combinando encontros há quase um ano. Pela assinatura dele,
dele. Percebi que era um profissional da mesma área que ela. Verificando no LinkedIn, descobri que ele não trabalhava na mesma empresa, e então devem ter se conhecido de outra forma. Não havia provas explícitas de que eles estavam dormindo juntos, mas quando li a parte em que ele dizia para se encontrarem no lugar de sempre e ela respondeu com uma única palavra, de hotel, em aquilo foi a única evidência de que eu precisava. Encaminhei todo o e-mail para mim mesmo e deletei do rascunho e da pasta de enviados dela. Dizer que eu estava com raiva seria pouco. Honestamente, isso está me deixando maluco. Faz menos de uma semana desde que isso aconteceu, mas eu já comecei a conversar com um advogado de divórcio. Odeio que minhas suspeitas estavam certas. Odeio isso com todas as forças, mas também estou aliviado por finalmente poder cortar os laços com ela. Nunca mais poderei confiar. E não quero ter nada com ela além do fato de que é a mãe dos meus filhos. Atualização 2. Então aqui está a atualização final de toda essa saga. Divórcios nunca são simples, não é? Tenho certeza de que todos vocês sabem que esse não foi o mar de rosas que eu sonhava, mas funcionou da maneira que eu precisava que funcionasse, na maior parte, e acho que isso é suficiente para mim, para ser honesto. Vou tentar manter essa última parte curta. Descobri que minha esposa estava me traindo, e eu tinha documentado os e-mails dela com o parceiro do caso, bem como fotos que ela tinha na galeria do celular, que indicavam que ela estava mentindo para mim e saindo para clubes e jantares quando dizia estar trabalhando até tarde. No sábado, após receber os papéis do divórcio do advogado, arrumei para que os nossos filhos dormissem na casa dos primos, para termos a casa só para nós. Quando ela voltou do trabalho, ou melhor, quando disse que estaria trabalhando até mais tarde, eu fingi que estava tudo bem, como sempre. Na hora em que ela me mandou a mensagem dizendo que estaria trabalhando, eu tinha certeza de que era mentira. Então dirigi até o local de trabalho dela e estacionei onde eu pudesse vê-la saindo. Eram exatamente 18 horas, o horário em que ela geralmente saia do trabalho quando não estava fazendo hora extra. Quando vi o carro dela saindo, eu tirei uma foto com registro de horário. A placa do carro também saiu na foto. Então comecei a segui-la. Tive sorte naquele dia, porque ela foi para um hotel, e não para um restaurante ou clube. Presumi que aquele era o hotel habitual onde se encontravam. Não era nada de luxo, apenas um hotel comum, provavelmente acessível o suficiente para encontros frequentes sem pesar no bolso. Estacionei na outra ponta do hotel quando ela estacionou e a segui com bastante distância entre nós. Eu tinha os papéis do divórcio comigo porque estava pronto para entregar ali mesmo, para que não houvesse a menor chance de negação da parte dela. Não sei como ela não percebeu que eu estava seguindo. Subi as escadas e a vi andando por um corredor longo até o quarto onde ela e Tony iam se encontrar. Assim que a porta se fechou, eu fui até lá e bati. A parte engraçada foi que, quando ouvi um homem perguntar quem era, pude fazer a coisa mais clichê do mundo e dizer que era o serviço de quarto. Fiquei de lado, fora da visão do olho mágico, para que ele não pudesse me ver. Era possível que ele soubesse que ela era casada e talvez até me reconhecesse. Além disso, eu estava vestido de forma muito casual para parecer um funcionário do hotel. Ele abriu a porta, olhou para um lado, depois para o outro, e onde eu estava. Quando me viu, perguntou se eu era quem havia batido. Eu disse que sim. Peguei o celular para gravar e, antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, falei para ele chamar minha esposa para vir até a porta. Ele ficou em choque ao ouvir aquilo. Não sei o que me deu naquele momento, mas eu simplesmente empurrei a porta e entrei. Vi Paula parada ao lado da cama, tirando as joias, com o vestido já completamente aberto nas costas. Quando me viu, ela deu um pulo. Eu era a última pessoa que ela esperava ver, com certeza. Eu tinha acabado de mandar uma mensagem para ela dizendo, e esse é o plantão noturno que você disse que ia fazer, né? Minha voz tremia ao dizer aquilo enquanto gravava, porque, sinceramente, mesmo já sabendo da traição, ver com meus próprios olhos foi quase insuportável. O vídeo não foi longo. Tony não interferiu. Eu apenas entreguei os papéis do divórcio e disse para ela aceitar. O que ela fez? Disse que estava acabado, que eu sabia da traição há mais tempo do que ela imaginava. E então saí. Avisei meu irmão que ele precisaria ficar com as crianças no dia seguinte também. Contei tudo o que estava acontecendo, e ele não teve problema com isso. Ela voltou para casa cerca de 30 minutos depois de mim. Sentou em uma cadeira na sala, mas estava claro que não sabia o que dizer. Depois de um tempo, ela perguntou, posso explicar? Eu disse para não se incomodar,
que não havia necessidade de mentir mais uma vez na minha cara. Ela não respondeu mais nada. Tudo o que pedi foi que ela assinasse os papéis e tornasse as coisas fáceis. Uma semana depois, os documentos estavam assinados. O processo de divórcio foi bem tranquilo, especialmente porque eu tinha feito minha parte. Gravei e documentei tudo o que pude da traição. Consegui até cruzar as fotos e e-mails com mensagens de texto que ela me mandava dizendo que estaria trabalhando à noite naqueles dias específicos. Eu era um pai que ficava em casa, e os turnos noturnos constantes mostravam que ela não era exatamente a melhor escolha para ficar com as crianças a maior parte do tempo. Apesar de ser a mãe, consegui 70% da custódia, e o que está ótimo para mim. Além disso, como eu não tinha um emprego fixo há anos, fui elegível para receber pensão alimentícia. E, acredite, estou totalmente bem com isso. Percebi que, com economia e investimento inteligente, posso usar essa pensão para pagar meu mestrado, e já estou preparando minhas inscrições. Decidimos vender a casa e dividir os lucros, porque ela era grande demais para ela morar com as crianças apenas 30% do tempo, e cara demais para que eu quisesse continuar pagando a hipoteca sozinho. Sinto que saí ganhando no final das contas. Divórcio não é um jogo, principalmente quando há filhos envolvidos, mas não fui eu quem colocou a gente nessa situação. Ela fez isso, e dói, porque eu a amava muito, mas a vida não acabou. Vou ficar bem sozinho, ou encontrar alguém melhor. Sempre tem alguém melhor.